Boa noite a todos. Hoje nosso mini curso será sobre sustentabilidade na construção civil. Esse mini curso será dividido em duas partes, sendo a primeira hoje e a segunda na semana que vem, terça-feira também, dia 22. Só o horário que começará mais cedo, às 18 horas. Nessa primeira parte, será como se fosse uma introdução para falarmos na segunda parte. Os nossos conteúdos são sustentabilidade, melhoria da qualidade de vida, conservar a vitalidade e a diversidade do planeta, minimizar o esgotamento de recursos não renováveis e ideologia sustentável, tudo isso dentro da responsabilidade socioambiental. E vamos entrar também nesse mini curso de hoje nas construções sustentáveis. Falaremos conceitos e peculiaridades e algumas normas também. E na parte 2 já apresentaremos alguns projetos, iremos fazer comparações e também materiais sustentáveis. Muito se fala hoje em sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, mas é interessante você entender o que é isso e mais, o contexto em que o desenvolvimento sustentável ele foi criado. Então, de fato, o que é desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade? É a capacidade das gerações atuais suprirem suas necessidades sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas próprias necessidades. Então, galera, em resumo, é como se eu estivesse dizendo para vocês: vamos desenvolver nosso país, vamos desenvolver nosso estado, nossa sociedade como um todo, utilizando os recursos naturais que aqui estão. Mas, ó, não esgota porque a próxima geração também tem que utilizar. Ou seja, a gente vai explorar sem esgotar para a próxima geração também poder utilizar. Esse conceito em pauta, ele vai surgir para a gente na década de 80, em específico em 87, um relatório chamado Relatório de Brundtland. Lá também vai surgir um documento muito importante, chamado Nosso Futuro Comum, onde foi estabelecido algumas metas e objetivos para conseguir levar a sociedade ao chamado desenvolvimento sustentável. Esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele significa que também a gente não pode consumir água, matéria-prima, energia, os recursos naturais como se não houvesse amanhã, entende? A gente tem que pensar que no futuro terão pessoas que irão precisar da natureza da mesma forma que a gente. E nós somos mais de 7 bilhões de pessoas, gerando impactos sociais, ambientais e econômicos todos os dias. E muitos desses impactos, eles ocorrem porque a gente consome muito além das nossas necessidades. Por exemplo, em 1960, os nossos tataravós, não sei, eles estavam vivendo em uma era agrícola. E, de repente, de uma hora para outra, na verdade, eles passam a viver na era industrial. O que aconteceu a partir daí? A gente começou a ter a produção em massa, a gente passou a ter mais disponibilidade de produtos, e isso é muito bom, só que também tem um custo. E o que aconteceu? A partir da era industrial, o mundo começou a emitir mais gases do efeito estufa. E como vocês devem saber, esses gases eles deixam o planeta mais quente. Então, temos que entender que a temperatura está aumentando basicamente por causa de consumo para atender a demanda da população, de carro, tablet, roupa, celular
Enfim, e de fato, quem é responsável por tudo isso? A responsabilidade é de todos nós, como cidadãos, incluindo os governos, as empresas, de modo geral. É muito importante que a gente saiba que a sustentabilidade tem três pilares: a questão social, econômica e ambiental. Essas três dimensões são indissociáveis, ou seja, inseparáveis. Quando você mexe uma, acaba esbarrando ou afetando a outra. E começando pela dimensão ambiental, ela nos diz que a gente precisa se preocupar com o consumo responsável dos recursos naturais e que a gente precisa também tentar reduzir ao máximo os impactos ambientais. O meio ambiente, ele permite abrigo e rege a vida. É ele que fornece as condições de vida e o bem-estar. E para fornecer isso, ele tem um funcionamento. E como é esse funcionamento? Existe uma série de processos e interações acontecendo constantemente. E esses processos e interações se mantêm por conta de um equilíbrio entre duas forças principais, que seriam os impactos causados pelas atividades humanas e a capacidade do ambiente de se comportar de forma elástica. Eu vou explicar de, um, de uma maneira análoga para ficar fácil de vocês entenderem. Imagina que exista um rio, e nesse rio tem sua biodiversidade, seus peixes. Eu vou resumir nos peixes. E essa população de peixes vive numa condição instável. Só que em um determinado momento cai uma lama tóxica no rio. Pode acontecer. E essa população entra em declínio. Vou mostrar aqui o vídeo, mostrando a população de peixes entrando em declínio. Só que com o tempo, digamos anos, essa população ela consegue retornar à sua condição anterior. Isso é um ambiente se comportando de forma elástica, ou seja, essa população ela conseguiu retornar para sua condição inicial. Mas, como a gente sabe, o elástico também pode se romper. Nesse caso, dependendo da intensidade do impacto, a população ela pode entrar em declínio e chegar num momento de ruptura, como mostra aqui. A população de peixes sofreu um impacto, que no caso foi a contaminação do rio, né, que foi a lama tóxica, entrou em declínio, não conseguiu retornar para o seu estado inicial e sofreu uma ruptura. O que seria o pior cenário. Esses peixes são apenas um cenário que a gente está observando. Como eu disse, são uma série de processos e interações que está acontecendo. Essa poluição do rio vai provocar problemas no turismo, na pesca, na irrigação, no abastecimento da cidade e diversos outros problemas, principalmente problemas no ecossistema. Por exemplo, vamos imaginar que um desses peixes se alimentavam de larvas de mosquitos. Então, se a população diminuiu, no caso, a população de peixes, consequentemente aumentou a quantidade de larvas, mais mosquitos e mais transmissões de doenças. E isso é que acontece quando ocorre um impacto ambiental, seja ali na poluição da água, na poluição do ar, do solo. Ele vai mudar uma condição, e essa condição vai mudar outra, e outra, e outra, e assim por diante.
e eventualmente vai chegar até você e a mim. Bem, agora na dimensão econômica, significa que a gente precisa buscar nosso crescimento econômico de maneira sadia, pensando sempre no curto, médio e longo prazo. O crescimento econômico, ele trouxe uma série de benefícios, como o aumento da expectativa de vida, redução da fome, maior acesso à saúde e educação de qualidade. Tanto que hoje a gente vive muito melhor que muito rei ou imperador viveu no passado. O problema foi que esse crescimento se baseou numa exploração irracional dos recursos, e isso causou os problemas ambientais, de desequilíbrio ecológico que a gente vê hoje. É, o crescimento foi ocorrendo e ao longo do caminho a gente foi descobrindo os danos ambientais e esses danos ambientais revertem em prejuízos econômicos. O Fórum Econômico Mundial ele faz um relatório global de riscos todo ano. E o que mais se destaca são os eventos climáticos extremos. Esses eventos têm acontecido mais vezes com mais forças e o prejuízo causado por eles tem seguido esse mesmo ritmo. Para você ter noção, ano passado houve algumas chuvas no Rio de Janeiro e São Paulo que causaram uma série de prejuízos. Uma dessas chuvas no Rio de Janeiro causou um prejuízo em cerca de 76 milhões de reais só no comércio. E não é à toa que o fórum se preocupa com isso. Então, e não são só tempestades. Existem também furacões, secas e ondas de calor que causam uma série de prejuízos. Mas é importante destacar que o crescimento em si não é o problema. Tanto que o oitavo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU engloba o crescimento econômico, só que adivinha, sustentável. E esse crescimento econômico também estimula pesquisas e o desenvolvimento de soluções que vão reverter esses problemas ambientais, como energia eólica, energia solar, veículos elétricos. Essas soluções, elas inicialmente são caras, mas com o tempo, ganhando eficiência, ganhando escala, vão ficando cada vez mais economicamente viáveis e acessíveis. Agora, na dimensão social, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, e cada pessoa, inevitavelmente, vai ter sua parcela de consumo, mas nem todo consumo é igual. Analisando aqui essa imagem. Se todo mundo consumisse como americano médio, a gente precisaria de 5 planetas. Se todo mundo consumisse como brasileiro médio, a gente precisaria de 1,8 planetas. Por fim, se todo mundo consumisse como indiano, a gente estaria numa tranquilidade que caberia mais gente. Seria 0,7 planetas. A ironia é que as pessoas mais pobres, que são as que menos consomem e as que menos poluem, são justamente as que mais sofrem com as consequências dos problemas ambientais, porque são elas que têm menos instruções e têm menos infraestrutura. Então, elas vivem em locais com menos saneamento. E quando uma tempestade atinge elas, elas sofrem mais prejuízo e pegam uma parcela maior do que elas têm. E as dimensões sociais são importantes em forma de resolver esses problemas ambientais também. Por exemplo, melhorando o saneamento, as pessoas têm menos problemas de saúde, mais qualidade de vida, e é isso. E claro, também tem a educação ambiental,
que é uma importante ferramenta, onde ela coloca a informação na mão das pessoas para que elas possam entender e fazer algo com isso. É basicamente saber a diferença para fazer a diferença. Tá. Quanto à melhoria na qualidade de vida, para se falar disso é preciso entender que, quando a gente fala de qualidade de vida, trata-se de um conceito relativo, porque para cada indivíduo, o que define essa qualidade de vida é diferente, né? São indivíduos diferentes, consequentemente a definição de qualidade de vida será diferente. Mas, já falando da sustentabilidade, não é algo tão relativo assim, porque ela não é uma propriedade que existe de forma fragmentada, né? Para a natureza só é sustentada porque ela tem relações sustentáveis, que são relações de ganha-ganha, né? E esse é justamente o maior desafio para a nossa cultura, que a nossa cultura precisa fazer, ou seja, criar relações sustentáveis entre todas as partes interessadas para que seja bom para todo mundo. Ou seja, se eu vou desenvolver um produto ou abrir um empreendimento, fazer isso de modo que o planeta, tratando-se do viés de sustentabilidade, não seja prejudicado. E, se possível for, que esse projeto que eu estou desenvolvendo possa vir a contribuir para o bem-estar ambiental, né? Relacionar os conceitos de qualidade de vida e sustentabilidade é algo que normalmente as pessoas não costumam fazer, que é justamente entender a relação de que, para se ter uma vida equilibrada, é preciso estar em um meio equilibrado. E estar em um meio equilibrado reflete diretamente na nossa qualidade de vida. É entender que, se a natureza está sendo prejudicada com as nossas ações e nós estamos inseridos na natureza e somos parte dela, consequentemente, também estamos sendo prejudicados, né? Nós também estamos sendo prejudicados. Isso não quer dizer, né, que equivocadamente algumas pessoas pensam, né, que para se ter uma vida equilibrada é preciso abrir mão de morar numa cidade ou abrir mão da tecnologia, né? E não é isso. Nós precisamos desenvolver uma tecnologia que esteja em equilíbrio com a natureza, que contribua para que o ser humano se torne mais harmonizado consigo mesmo, consequentemente que possua uma maior qualidade de vida, né? Nesse sentido, né, a gente entra no conceito de sociedade 5.0, que é um conceito que foi desenvolvido no Japão pela professora Yoko Ishikura. E esse conceito, né, intitulado Sociedade 5.0, é um conceito relativamente simples. Porém, para a gente entender ele, é preciso que a gente entenda também o conceito de indústria 4.0. A indústria 4.0 é algo muito falado atualmente e, resumidamente, trata-se de algumas tecnologias, como a internet das coisas, a inteligência artificial, a realidade aumentada, por exemplo, e por aí vai, né? Nota-se que, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está totalmente voltado para a tecnologia, né? Só que a sociedade 5.0, segundo a professora escura, ela é algo que está mais direcionado em relação ao ser humano. É uma relação em relação ao que nós queremos e seremos, né? Como que nós ficamos em relação a todas essas transformações? Qual que é o nosso papel? Que educação que a gente tem que desenvolver para que os seres humanos estejam preparados para essa indústria 4.0 que vem sendo tão comentada, né? Como nós, seres humanos, podemos lidar com as máquinas, né? E é até curioso que essa corrente de pensamento, né, sobre sociedade 5.0 tenha se desenvolvido no Japão, porque esse é o país, né, que é considerado um dos maiores, se não o maior polo tecnológico mundial, né? Então não é algo que a gente se surpreenda, mas um outro fator curioso que talvez você esteja se perguntando por que a sociedade 5.0, né? Por que esse número 5? Talvez o que a professora quisesse falar, fazer, era uma forma de interpolar, né, de que a gente pensasse sobre isso, de que a gente não pode focar somente no conceito de indústria 4.0 e ficar estagnado com o aumento tecnológico que isso envolve. Mas é preciso colocar o ser humano à frente de tudo isso, né, envolver as pessoas.
Em resumo, são 3 os valores que pregam a sociedade 5.0, que é a inclusão, a sustentabilidade e a qualidade de vida. A inclusão é para que as pessoas, a partir da tecnologia, possam ser beneficiadas, né? Então, que a tecnologia ela consiga vir a beneficiar não só uma classe ou outra, mas toda a sociedade, né? A sustentabilidade, que a gente consiga se desvincular do conceito de hiperconsumismo e se vincular mais ao consumo sustentável, né? Utilizar de energias limpas, de reciclagem, de reutilização, entre outras coisas. E relacionado à qualidade de vida, se a gente pensar que, conforme já existe a crença, né, de que entre nós há o indivíduo que vai viver 150 anos já nasceu, né, devido ao aumento da perspectiva de vida e tal, é preciso que a gente se questione como será a vida desse indivíduo, né? Como será a sua qualidade de vida? Como será a qualidade de vida das futuras gerações? Então, são conceitos que estão intrinsecamente ligados e fazem parte e são os 3 pilares da sociedade 5.0. Agora nós iremos falar sobre conservar a vitalidade e a diversidade do planeta. E o que isso significa? Significa proteger a estrutura, as funções e a diversidade dos sistemas naturais do planeta. Significa conservar a biodiversidade que compreende todas as espécies de plantas, animais e outros organismos. Significa conservar sistemas de sustentação da vida, os processos ecológicos que definem o clima, limpam o ar e a água, regulam o fluxo das águas, reciclam elementos essenciais, criam e regeneram o solo e permitem que os ecossistemas se renovem sozinhos. E também significa que o uso do recurso natural é considerado sustentável se for delimitado pela capacidade de regeneração. Mas o que tudo isso tem a ver com engenharia civil? Antes de essa pergunta ser respondida, nós iremos ver um vídeo de 3 minutos e posteriormente será explicado qual é a relação de tudo isso com a engenharia civil e por que tudo isso é muito importante para nós. Nos últimos anos, tem ficado evidente que os rumos de toda a sociedade humana precisam mudar. Os problemas ambientais têm se mostrado cada vez mais reais e um futuro de mudanças climáticas irreversíveis se aproxima. Em suas origens, a espécie humana era nômade e vivia integrada à natureza. Suas tribos sobreviviam da caça e colheita, e ao perceber o esgotamento de recursos na região onde haviam se estabelecido, migravam para outra área, permitindo que houvesse uma reposição natural do que fora consumido. Com a chegada da agricultura, o ser humano desenvolveu métodos de cultivo e irrigação, além da domesticação de certos animais. Ele descobriu também que a natureza oferecia elementos que, quando extraídos e trabalhados, podiam ser transformados em diversos utensílios. As pequenas tribos cresceram, formando cidades, reinos e até mesmo impérios. E as façanhas do homem, embora fantásticas, passaram a alterar cada vez mais seu meio ambiente. No século XIX, com as máquinas a vapor, movidas a carvão mineral, a revolução industrial mudaria para sempre a sociedade humana. A produção em larga escala dos mais variados itens começou a gerar demanda, e com isso, a extração de recursos naturais foi intensificada. Até a agricultura, que antes era destinada à subsistência, passou a ser de larga escala, com cultivos destinados à venda para diversos mercados no mundo. Atualmente, esse modelo de consumo, produção e extração desenfreados ameaça não apenas a natureza, mas sua própria existência. Percebe-se o esgotamento de recursos essenciais para as diversas atividades humanas e a extinção de animais que antes eram abundantes no planeta. Por esses motivos, é preciso que o ser humano adote uma postura e atitudes mais sustentáveis. A palavra sustentável vem do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar.
Em 1987, a ONU definiu sustentabilidade como o desenvolvimento que responde às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. A sustentabilidade possui 4 vertentes principais: ambiental, econômica, social e cultural, que tratam do uso consciente dos recursos naturais, bem como planejamento para a reposição dos mesmos, do reaproveitamento de matérias-primas e o desenvolvimento de métodos de produção mais baratos, da integração de todos os indivíduos na sociedade, proporcionando a eles as condições necessárias para que exerçam sua cidadania, e da integração entre o desenvolvimento tecnológico e social e as heranças culturais de cada povo. Para que isso ocorra, indivíduos, entidades e governos precisam atuar juntos, seja utilizando meios alternativos de transporte, reciclando, incentivando a permacultura, o consumo de alimentos orgânicos ou fomentando o uso de fontes alternativas de energia. Está nas mãos de cada um de nós assegurar não apenas a nossa própria qualidade de vida, mas também a das próximas gerações. Muito bem. Então, continuando. A indústria da construção civil é uma das que mais causa impactos ambientais, desde o consumo de recursos naturais para a produção de insumos para o canteiro de obras, passando por mudanças de solo, áreas de sol e vegetação, até os reflexos no aumento no gasto de energia elétrica, por exemplo. Estima-se que entre 40% e 75% dos recursos naturais existentes são consumidos por esse setor, em uma escala internacional. E os recursos não renováveis são, por exemplo, petróleo, gás, carvão, que levam milhares de anos para serem formados. E para se fabricarem produtos e materiais provenientes desses recursos, é o que causa a poluição no meio ambiente. E então, eles podem ser substituídos, na verdade, eles devem ser substituídos pelos recursos renováveis e sustentáveis, porque existe uma diferença entre esses dois. Os recursos renováveis são aqueles que podem ser usados repetidamente, porque vai ser substituído naturalmente. Porém, o recurso renovável precisa ter um cultivo e uma colheita. Já os recursos sustentáveis podem ser usados sem ter aquela preocupação de que ele vai se esgotar, não vai precisar cultivar nem colher. Pode-se dizer que é infinito esse recurso. Exemplos de recursos sustentáveis são a energia solar e eólica. E um recurso renovável que é muito utilizado na fabricação dos materiais é a madeira, porque a madeira vai ser colhida, só que logo precisa ser plantada uma nova árvore e precisa ser cultivada. Só que o nosso foco do minicurso não é citar os vários exemplos de recursos não renováveis, renováveis e sustentáveis, mas sim o nosso foco é passar que nós temos que ter a responsabilidade socioambiental, principalmente que nós iremos ser futuros engenheiros, temos que saber conciliar as construções e o meio ambiente para o meio ambiente ser preservado e não causar tantos impactos como ainda são causados. Quanto à ideologia sustentável, falar sobre ideologia sustentável é falar sobre o que nós, como seres humanos, podemos fazer para contribuir com o viés sustentável, O que nós, como seres, podemos fazer para sustentabilizar as nossas ações. Nesse ponto, entre alguns fatores
que podemos usar para exemplificar esse tipo de atitude, e que podem ser considerados como ideias ou ideais, né? E são provenientes dessa ideologia sustentável, né? E alguns desses fatores são o ecodesign e a ecoeficiência. O ecodesign é uma tendência que busca projetos para reduzir o uso de recursos não renováveis, ou seja, busca minimizar a exploração do meio ambiente, colocando como prioridade o ser humano em relação aos negócios. Por exemplo, se eu vou desenvolver um produto, um tênis, por exemplo, aplicar o ecodesign no desenvolvimento dessa ideia é pensar de que forma que nós podemos criar um tênis de modo a minimizar os impactos ambientais por detrás da produção dele, né? Talvez reduzir as matérias-primas que são provenientes de fontes não renováveis ou utilizar materiais biodegradáveis para produzir ele, por exemplo, né? Os princípios do ecodesign são a utilização de materiais de baixo impacto ambiental, de preferência que sejam recicláveis, a eficiência energética, né, que é fabricar o produto ou realizar o serviço através de fontes que consumam menos energia, qualidade e durabilidade, que já são intuitivas, modularidade, que é desenvolver objetos que possam ser trocados com mais facilidade, sem apresentar defeitos, né? E por fim, a reutilização e o reaproveitamento desse produto que foi criado, né? Já o conceito de ecoeficiência é quando você consegue produzir mais impactando menos. Isso é muito aplicado em empresas normalmente. Para isso, por exemplo, a empresa precisa pensar em todos os impactos que ela provoca para fabricar um produto ou realizar um serviço, né? E a partir disso, pensar em como ela pode diminuir isso de forma que não prejudique a sua produção e nem o seu lucro, né? Alguns conceitos são como tudo começa, né? Como é que a empresa pode fazer isso? Tudo começa com a escolha de materiais, né? Ela pode pensar na escolha de materiais que ela utiliza para realizar aquele serviço ou produzir aquele produto, né? Ela também pode pensar em maneiras de tornar a produção mais eficiente e usar menos energia e água, por exemplo. E por fim, o próprio ecodesign é um dos princípios da ecoeficiência. De que forma que ela pode planejar o ecodesign daquele serviço ou produto para que ele se torne mais eficiente e sustentável, né? Além disso, aplicar o ecodesign e a ecoeficiência na elaboração de produtos, na idealização de negócios, na realização de serviços, acaba sendo um diferencial no mercado, né? Onde cada vez mais a sustentabilidade está sendo um assunto muito tocado e tem sido levado muito em consideração, né, a utilização de produtos, se são sustentáveis, se causam algum dano ao meio ambiente, se provém de fontes que são renováveis, entre outras coisas. A definição de construções sustentáveis é que a edificação sustentável é aquela que pode manter moderadamente ou melhorar a qualidade de vida e harmonizar-se com o clima, a tradição, a cultura e o ambiente na região, ao mesmo tempo em que conserva a energia e os recursos, recicla materiais e reduz substâncias perigosas dentro da capacidade dos ecossistemas locais e globais ao longo do ciclo da vida do edifício. Então, o conceito da construção sustentável, ela provém da definição de desenvolvimento sustentável, no qual vai abranger o desenvolvimento econômico, ambiental e social, como foi dito anteriormente. E a construção sustentável é um sistema construtivo que promove alterações conscientes no entorno, de forma a atender às necessidades da edificação. E o uso do homem moderno, no caso, preservando o meio ambiente e os recursos naturais. O conceito de moderna construção sustentável vai se basear no desenvolvimento de um modelo que
enfrenta e propõe soluções aos principais problemas ambientais que a gente está vivendo, sem renunciar à moderna tecnologia e à criação de edificações que atendam às necessidades de seus usuários. As diretrizes gerais para edificações sustentáveis podem ser resumidas em 9 passos principais. E esses passos, eles estão conforme que recomendam alguns principais sistemas de avaliação e certificação de obras do mundo. Os 9 passos para obras sustentáveis: planejamento sustentável da obra, aproveitamento passivo dos recursos naturais, eficiência energética, gestão e economia da água, gestão dos resíduos na edificação, qualidade do ar e do ambiente interior, conforto termoacústico, uso racional de materiais e planejamento sustentável da obra. Eu vou falar sobre cada um deles e começando pelo planejamento sustentável da obra, é um planejamento do ciclo de vida da edificação. Ela deve ser econômica, ter uma longa vida útil e conter apenas materiais com potencial para que, ao término de sua vida útil, ao chegar ao instante da demolição, os materiais eles possam ser reciclados ou reutilizados. No caso, a intenção aqui é não gerar resíduos. Agora falando sobre o aproveitamento passivo dos recursos naturais. Aqui será aproveitado os recursos naturais, aquilo que a natureza nos proporciona, como o sol, a umidade, o vento, a vegetação. Isso aqui é para promover o conforto e bem-estar de quem vai ocupar a edificação. Já na eficiência energética, o intuito é resolver ou atenuar as demandas de energia geradas pela edificação, preconizando o uso de energias renováveis e sistemas para redução no consumo de energias e climatização do ambiente. Porque sistemas de ar-condicionado no Brasil, por exemplo, nos prédios comerciais, respondem por cerca de 35% da demanda energética. Gestão e economia da água. Eficiência aqui, né? Ele visa a eficiência na gestão e uso da água. Economizar água, tratar ela, além de aproveitar os recursos como a água da chuva. Já o quinto, que é a gestão dos resíduos na edificação, é a eficiência na gestão dos resíduos gerados pelos usuários da edificação e tentar minimizar a geração de resíduos. No 6, a qualidade do ar e do ambiente interior. Aqui você vai criar um ambiente interno e externo com uma elevada qualidade em relação à paisagem local, qualidade atmosférica e elétrica do ar. Promover saúde e bem-estar aos que vão ocupar aquela edificação. E preservar o meio ambiente. O 7 é o conforto termoacústico. Aqui é basicamente promover excelentes condições termoacústicas de forma a melhorar a qualidade de vida física e psíquica dos indivíduos. O 8 é o uso racional de materiais. É você usar materiais que não comprometem o meio ambiente, a saúde dos ocupantes e que contribuam para promover um estilo de vida sustentável e a consciência ambiental dos indivíduos. 9 é o planejamento sustentável da obra. É estimular um novo modelo, digamos, econômico-social, que gere empresas, produtos e serviços sustentáveis e que dissemine
consciência ambiental entre os colaboradores, fornecedores, comunidade e clientes. Nas peculiaridades, fala basicamente sobre o que há de diferente no ciclo, etapa de uma construção tradicional para uma construção sustentável. As fases de ciclo de uma vida de um edifício na construção tradicional é o projeto, a construção, a utilização e a desconstrução. Só que essa fase, elas são as grandes responsáveis pelos impactos ambientais e do esgotamento dos recursos naturais. Então, a construção sustentável, ela segue esse mesmo ciclo, mas o diferencial é que ela agrega princípios sustentáveis. Durante o ciclo de vida de um edifício, a construção sustentável, ela vai destacar 5 princípios básicos, que é reduzir o consumo de recursos, reutilizar os recursos, reciclar materiais, em fim de vida do edifício e utilizar recursos recicláveis, proteger os sistemas naturais e sua função em todas as atividades, eliminar materiais tóxicos e os subprodutos em todas as fases do ciclo de vida. Bom, boa noite a todos. Agora a gente vai ver de uma forma resumida a respeito das principais normas técnicas que regem as construções sustentáveis. Uma vez que a construção sustentável ela prevê uma redução e uma otimização de consumo, né, dos materiais e de energia, prevê também uma diminuição dos resíduos e melhoria ao ambiente da edificação. A primeira norma que a gente vai destacar aqui, ela diz respeito ao início da construção, né? Uma vez que a sustentabilidade na construção ela não envolve somente a etapa de utilização da edificação e o projeto, ela também envolve o bem-estar e a segurança dos trabalhadores, descarte correto, né, das obras produzidas. E tendo em vista essa consideração, a NBR 12.284, ela diz respeito às áreas de vivência e em canteiros de obra. O objetivo dela é fixar critérios mínimos para suprir as necessidades dos trabalhadores no canteiro de obra. Ela traz algumas orientações, né, a respeito das instalações sanitárias, vestiários, alojamentos, refeitórios, cozinha, lavanderia e áreas de lazer de um canteiro de obra. Na imagem do lado, a gente vê uma exemplificação de um layout de um canteiro de obra, que tendo em vista o aproveitamento de materiais, por exemplo, a questão da gestão de qualidade, o rendimento do serviço, por exemplo, ali a produção de argamassa e concreto, a areia, a brita, o cimento e a água estão perto da betoneira, que facilita, né, e diminui o tempo de produção desse material, desse insumo para a obra. Bom, já a NBR 15.112, ela diz respeito aos resíduos da construção, tanto da área de transbordo e triagem quanto da área de reciclagem. De acordo com essa norma, a classificação dos resíduos ela se divide em classes A, B, C e D. Na classe A são contemplados aqueles resíduos reutilizáveis ou recicláveis na obra, por exemplo, material cerâmico e solos de terraplanagem. Na classe B são aqueles que podem ser reutilizados para alguma outra destinação, por exemplo, plástico, papel, madeira. Os de classe C são os resíduos para os quais não foram desenvolvidos tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que tornam viável também a sua reciclagem. Essa norma, por exemplo, cita os materiais oriundos do gesso.
Já os resíduos de classe D eles são aqueles resíduos perigosos, por exemplo, tinta, solvente, óleo. E como eu disse anteriormente, a norma ela fixa requisitos para as condições de implantação, condições para o projeto e condições de operação das áreas de transbordo, de triagem e de reciclagem. A ABNT 15.575, ela diz respeito às edificações habitacionais. O objetivo dela é estabelecer um padrão de qualidade para os imóveis, né? Além de prezar pelo conforto, pela acessibilidade, pela higiene e pela vida útil da edificação. De forma resumida, ela trata a respeito dos sistemas construtivos, sistema estrutural, de piso, de vedação vertical, de cobertura e hidrossanitários. A aplicação de materiais também, ela fala um pouco, e materiais sustentáveis e controle de resíduos da obra. Né? Dessa forma, a NBR 15.575 ela meio que obriga o setor da construção civil a se desenvolver e amadurecer práticas e processos. Ela traz muitos benefícios, né, como o aumento de práticas e materiais sustentáveis, e traz também novas soluções construtivas, além de inovação no gerenciamento das obras. Agora iremos ver a respeito de algumas normas que regem materiais e sistemas que podem ser utilizados em edificações para torná-las mais sustentáveis. A NBR 7.229 e a NBR 13.969 dizem respeito aos tanques sépticos. Os objetivos dessas duas normas são fixar condições para o projeto, para a construção e para a operação desse sistema. Bom, tendo em vista, né, que o lançamento do esgoto sanitário sem tratamento é responsável por vários impactos ambientais, a necessidade, né, de quando não há rede coletora de esgoto público ou quando são casas ou condomínios isolados, pode-se recorrer ao uso das fossas sépticas. Mas o que é, né, uma fossa séptica, enfim? Basicamente é uma pequena estação de tratamento de esgoto. São tanques impermeáveis projetados para receber o esgoto doméstico. Dentro desse tanque, a matéria orgânica é degradada e passa a ser chamada de lodo, que fica depositado no fundo, né, do tanque e deve ser recolhido periodicamente. Dessa forma, as duas NBRs orientam o projeto, a construção e a operação dessa fossa séptica. Bom, quanto ao reaproveitamento de água da chuva, a NBR 15.527 orienta quanto ao dimensionamento e a manutenção. O aproveitamento de água da chuva ele pode colaborar muito para economizar os recursos hídricos. A água da chuva pode ser aproveitada em atividade que não necessita de água potável, como vaso sanitário e irrigação de jardim. A água da chuva, o sistema de água da chuva funciona mais ou menos da seguinte forma. É coletada pela calha, passa por um filtro e fica em um reservatório, vai para uma bomba, né, que joga até a caixa de água de reaproveitamento e a encanação vai para os fins pelos quais ela foi projetada. E com o intuito de normatizar o uso de iluminação natural nas edificações, a NBR 15.215 é dividida em 4 partes. A parte 1 diz respeito aos conceitos básicos e definições. A parte 2 diz respeito aos procedimentos de cálculo para estimar a disponibilidade de luz natural. A parte 3 diz a respeito dos procedimentos de cálculo para a determinação da iluminação natural em ambientes internos. E, por fim, a parte 4 verifica experimentalmente as condições de iluminação interna na edificação. Essa norma ela contribui para o setor da construção civil no que diz respeito à eficiência energética e também à sustentabilidade. Bom, quanto aos materiais, existem ainda, né, os blocos vazados e os tijolos de solo-cimento. O material solo-cimento ele possui um baixo impacto ambiental
e um maior aproveitamento da matéria-prima. É uma mistura, né, de solo e de cimento e água, que resulta em um material fofo que vai enrijecer e estabilizar-se, formando blocos e tijolos de acordo com o molde. Porém, a terra não é um material assim padronizado, né? Então, existem algumas limitações quanto ao uso. Por exemplo, não é recomendável a utilização em paredes externas, dependendo da umidade, da frequência de chuva, enfim, por causa da impermeabilização, precisa ser feito um tratamento. A NBR 10.834 ela orienta quanto ao recebimento dos blocos vazados e a NBR 8491 orienta quanto ao recebimento dos tijolos de solo-cimento. Bom, já a NBR 15.747, ela diz respeito aos coletores solares de aquecimento de líquidos. É dividida em duas partes. A primeira parte especifica os requisitos, né, de durabilidade, segurança e desempenho. Já a segunda especifica os métodos de ensaio para a validação desses requisitos ditos na primeira parte. E por último, a NBR 15.569, ela diz respeito aos sistemas de aquecimento solar de água, desde a concepção até a manutenção desses sistemas. Por fim, essa foi a primeira parte do nosso minicurso sobre sustentabilidade na construção civil. Dia 22 de dezembro a gente vai estar disponibilizando a segunda parte, onde a gente vai tratar sobre a continuação das construções sustentáveis, vai falar sobre os materiais de construção de fontes renováveis, os tipos de construções sustentáveis, como elaborar projetos arquitetônicos e complementares de forma sustentável. E também vamos fazer uma comparação entre uma residência feita com materiais de construção convencionais e outra feita com materiais de construção provindos de fontes renováveis, né? Desde já a gente agradece a participação de todos. Se alguém tiver alguma pergunta, é só colocar no chat que a gente vai estar olhando e posteriormente respondendo. E é isso. A gente pede desculpa pelos equívocos. A gente sabe que teve alguns problemas de áudio que provavelmente vocês perceberam durante a nossa apresentação. Mas é isso. Convidamos todos vocês a participarem no dia 22, porque a gente acredita que vai estar bastante interessante, né? Essa primeira parte foi mais para introduzir mesmo sobre o que seria os conceitos de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, de sociedade 5.0, entre outros. E é isso, né? Fica aqui o convite para todos participarem. A gente agradece a presença de todos, a gente agradece aos professores que nos auxiliaram no desenvolvimento desse projeto e ao Instituto Federal pela oportunidade. Ademais, dia 22 sai a segunda parte, estão todos convidados. E é isso, muito obrigada a todos.